Fala time, beleza? Direto aqui do aeroporto de Frankfurt, onde eu tô indo passar as minhas primeiras férias no Brasil, desde que eu me mudei para a Suécia, há 1 ano e meio atrás. E agora tô indo visitar minha família, né? O que vai ser bastante legal. Hoje é aniversário do meu irmão, então tô assim, hiper feliz de chegar lá amanhã para poder a gente comemorar juntos. E vai ser umas férias bem bacanas. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Rafael Salenab, sou engenheiro formado, trabalho na Volvo e moro na Suécia. Então assim, por que eu tô gravando esse vídeo, né? Se você der uma olhada aqui, se você estiver no Instagram, você vai ver uns posts da semana de empreendedorismo que eu fiz, uns treinamentos lá no Brasil. E se você olhar também nos vídeos do YouTube, você vai ver que tem outros vídeos também focados a ajudar o microempreendedor a fazer ele evoluir, sair da zona de conforto, saber o que é custo, como elaborar o preço de venda, como atingir o público-alvo. Então, por muito tempo, como eu tive também na minha história, né, na base da minha história, que empreender várias vezes, e eu ralei bastante, tomei várias rasteiras da própria vida, então eu sempre quis, né, sempre quis ajudar, sempre quis tornar a vida dos outros mais fácil. Tá? Só que foi um tanto quanto frustrante, porque a gente sabe, as estatísticas estão aí, os números estão aí, mostram que empreender no Brasil não é fácil. E aí o que acontece é que muitos dos meus alunos, muitos dos meus amigos, muitos dos meus conhecidos que empreendiam e cujos quais eu ajudei, muitos deles desistem no longo do caminho, né? Mas eu tenho alguns casos de sucesso. Eu tenho o Delícias do Pretinho, o Delícias da Jace, o Brownie do AJ, cujo qual eu ajudei bastante e continuo ajudando, e que são empresas que são do meu próximas de mim, né, da minha família, e eu considero como empresas de sucesso. São microempreendedores, são ralação total todos os dias, todos os anos, sofrendo com a sazonalidade, sofrendo com o corona, mas que nunca desistem, né? Eu acho que esse é o fundamento principal. E agora eu estou mudando um pouquinho, começando a partir de hoje, uma ajuda mais específica para engenheiros. Tá? O que é que aconteceu? Durante essa crise do corona, muitos engenheiros perderam emprego. E o Brasil está parado ainda, né? E não só o Brasil, acho que o mundo todo está um tanto quanto desacelerado por causa do corona. Só que eu estava pensando cá com os meus botões que isso também traz uma grande oportunidade. Então, eu comecei minha história lá de trás, vendendo acarajé na Avenida Boa Viagem, em Recife, e eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. E hoje eu tenho um ótimo emprego, numa ótima empresa, num ótimo país, então vivo com uma qualidade de vida bacana. Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu estou indo para o Brasil, estou tirando férias de um modo geral, com passagem de avião já paga, com todos os custos já pagos, eu estou indo para poder curtir, tudo vai ser pago à vista. Rafael, você ficou rico? Não, eu amadureci. Então assim, eu acho que um pouco dessa minha história ela pode ser compartilhada com outras pessoas e a gente pode com isso aprender juntos, a gente pode com isso trazer uma qualidade de vida melhor para todos nós, se a gente trabalhar juntos. Por isso que na introdução eu chamei você de time. Porque eu quero que você, se for do seu interesse, faça parte do nosso time e a gente vai crescer junto e a gente vai chegar ao sucesso junto. Bem, voltando para o engenheiro, por que o engenheiro, né? Porque como eu sou engenheiro e eu ralei pra caramba também para estar nessa posição que eu estou, engenheiro na Volvo Carros, na Suécia, eu também ralei bastante, tropecei bastante, aprendi bastante e eu quero compartilhar esse conhecimento. Eu quero compartilhar toda essa experiência vivida e dar o caminho das pedras mesmo para aquele engenheiro que quer sair do Brasil. Aquele engenheiro que quer descobrir uma nova vida, que quer desenvolver uma nova vida, que quer atingir novos objetivos e que quer correr atrás da realização de sonhos. E tudo começa realmente com dedicação. Dedicação é a palavra-chave. Bem, então a minha história eu vou começar mais ou menos no ano de 99, mais ou menos 21 anos atrás. Quando eu morava em Recife, a gente morava com minha mãe, com meus irmãos, e a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. A gente morava na Avenida Boa Viagem, né, no prédio chamado Portugal. É um prédio muito
grande, muito... Era caro morar lá, mas a gente tinha condições, né? Minha mãe estava lá vivendo com uma condição bem legal. Não era fácil. Ela aceitou essa proposta de sair de Salvador e ir para Recife para poder ela liderar e gerenciar 3 unidades da empresa de meu tio, né? Então ela gerenciava as unidades de Recife, João Pessoa e Natal. Então ela ficava alocada em Recife, mas era gerente remota de João Pessoa e Natal. Então de vez em quando ela também precisava viajar para essas 2 capitais para poder dar atenção às outras lojas, né? Só que o que aconteceu? A gente começou também, era um sonho de minha mãe sempre teve isso na veia, vontade de empreender, vontade de criar o seu próprio negócio. E minha mãe inventou de trazer para Recife um restaurante de comida baiana. E aí nós abrimos o Axé Tempero da Bahia, que foi um case de sucesso, até a gente quebrar. Então o que foi que aconteceu no Axé Tempero da Bahia? Minha mãe contratou toda a equipe, toda a cozinha, toda de baianos, tá? Não foi por um acaso. Então a gente trouxe uma equipe de 7 pessoas de Salvador para Recife. Só que teve um pequeno detalhe que minha mãe não se atentou, vamos falar assim, que foi assim, ela nunca se preocupou em ter o alvará de funcionamento do restaurante. Então durante esses 7 meses, que foram 7 meses de construção do restaurante e 7 meses de restaurante aberto. Desde o início ela foi atrás do alvará. Só que o que acontece? Os fiscais da Prefeitura de Recife sempre prometiam, vou dar um jeitinho, só que me deu jeitinho. Vou dar um jeitinho, só que me deu jeitinho. 7 meses passados, o restaurante aberto, o restaurante já estava lotando em datas festivas, já estava com bastante movimento em datas normais, o que para quem sabe, né, ter um restaurante é bastante difícil, é bastante interessante, vamos falar assim. Então o restaurante já estava andando com as próprias pernas, só que ficou insustentável. Como é que mantém pagamento de suborno, de propina para esses caras e sem a perspectiva de que realmente a gente vai ter o alvará de funcionamento do restaurante? Terminou que a gente resolveu fechar o restaurante. Então assim, no pico do sucesso, tudo funcionando muito bem, as coisas rodando otimamente bem, os clientes dando um ótimo feedback, mas não dava porque no longo prazo, no jogo do longo prazo, ia ficar insustentável. A gente então resolveu fechar o restaurante. Culminou que, como eu falei um pouquinho atrás, minha mãe tinha um emprego ótimo na empresa de meu tio, e meu tio é irmão dela. Então assim, irmãos se entendem, se desentendem, e minha mãe brigou com meu tio, não sei se porque ela estava estressada com toda essa questão do restaurante, coisa do tipo, e pediu demissão. Falou, eu não quero mais trabalhar não. E aí, nesse momento, a casa caiu, né, parceiro? Porque assim, todas as economias que a gente tinha, minha mãe colocou no restaurante, e agora ela não tem nem mais o restaurante, nem mais o emprego. O que fazer? Nesse momento foi quando eu passei da 8ª série para o 1º ano. Então assim, na 8ª série eu estudava no Colégio Boa Viagem, que é um colégio caríssimo. Imagine, em 99 a mensalidade do Boa Viagem era R$ 1.100. Imagine quanto é hoje. Era um absurdo de dinheiro, cara. E o que foi que aconteceu? Eu passei no Cefet. E aí eu não teria que ter nenhum custo de vida, ou nenhum custo de pagamento de mensalidade de colégio. Mas minha mãe não conseguiu, nesse momento também, manter meus 2 irmãos, Vitor e Bárbara, que ainda estavam estudando. Aí minha mãe mandou eles para Salvador, para morar com meu pai, e eu pude ficar em Recife com minha mãe. E com Lene, Tonha, a galera raiz, a galera que não descola nunca, que tá sempre colado com minha mãe. E a gente falou, velho, e o que é que a gente tira de lição aprendida aí? O que é que a gente pode fazer para poder sobreviver? Para sobreviver, então, vamos fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente aprendeu a fazer e o que a gente pode oferecer para Recife. Vamos fazer o acarajé da Bahia, vamos trazer o legítimo acarajé baiano. Então, assim, se é para vender acarajé, vamos vender o melhor. E aí a gente começou esse projeto. Só que não tem estrutura de acarajé em Recife. Então a gente precisava comprar o feijão em Salvador, a gente precisava comprar o camarão defumado em Salvador, e vários outros ingredientes que são específicos do acarajé, a gente tinha que trazer de Salvador. Então imagine, cara, a logística. A gente não conseguia colocar dentro do ônibus, porque o ônibus falava que era alimento perecível, e a gente não conseguia transportar isso, porque não tinha nota fiscal, a gente comprava na Feira de São Joaquim, de Salvador, né? Aí a gente
pasme, a gente pagava frete aéreo para poder trazer camarão e feijão para fazer acarajé em Recife. Mas por que isso? Porque a gente sempre quis o melhor. Minha mãe sempre foi focada em, se tem que fazer alguma coisa, vamos fazer bem. Então foi aí que começou minha história de acarajé. Então eu estudava de manhã no Cefet e quando chegava em casa, 1 a 2 horas da tarde já estava tudo pronto, porque eu te falei, né? Lene e Tonha já preparavam tudo durante a manhã. E aí 2 horas da tarde eu ia lá, empurrava a carrocinha, 1,5 km até a praia. Chegava na praia, a gente vendia acarajé até umas 10 da noite, mais ou menos. E aí, beleza, chegava em casa, pau doido, arruma tudo, guarda tudo, dorme no outro dia, 5h30 da manhã, acorda para ir pro colégio de novo e bora nessa. Foi punk. Mas eu não parei por aí não. 6 meses depois, eu passei no concurso do Senai. Então aí foi engraçado que eu cheguei em casa e falei com minha mãe assim: mãe, meus amigos me chamaram para poder fazer um curso, eu não sei se é elétrica, eletrônica, mecânica, eu não sei o que é não. E também não sei onde é, se é Sesc, SESI, Senai, porque eu era muito novo, né? Então assim, eu não era apresentado ao Sistema S ainda, eu não conhecia. Aí ela falou: filho, mas você sabe que eu não tenho dinheiro. Eu falei: eu sei, mãe, mas a matrícula do vestibular custa R$2 e uma cópia da certidão de nascimento e não paga nada, é gratuito. Ela falou: filho, se jogue, vamos nessa. Aí beleza, aí eu comecei, estudava de manhã no Cefet, estudava de tarde no Senai, curso de eletrônica, e de noite eu ia pra praia para poder vender acarajé. A Elaine já ia 2 horas da tarde, normal, todos os dias. E quando davam as 5 horas, 6 horas da noite, né, 5 da tarde, 6 da noite, eu chegava e ficava com elas até 10, 11 horas, e aí voltava para casa e tudo na mesma rotina. E aí com isso os anos foram passando. Eu me formei no Cefet, né, formei o 2º grau, formei no Senai e consegui o meu primeiro estágio, né? Comecei a estagiar numa empresa de eletrônica e foi bem bacana. E nesse meio tempo também já estudando para o vestibular. E em Recife a galera é tarada por federal e estadual. A galera não, pelo menos a galera com quem eu andava, né? Não se permitia falar em faculdade particular. Primeiro porque a galera ela era lisa igual a mim. Eu não sei se era porque era minha bolha, eu não sei o que era. Mas a gente não se permitia pensar em faculdade particular. E aí eu estava estudando, estudei bastante, eu fiz 2 vestibulares para federal. Só que muito novinho, né, eu fiz curso técnico de eletrônica, eu estava apaixonado por eletrônica. E aí eu não me permitia pensar em mecânica, ou em eletrotécnica, ou whatever. Só pensava em eletrônica, só queria eletrônica. E aí eu fiz o vestibular para eletrônica. Minhas 2 notas nos 2 vestibulares que eu fiz, eu passaria em qualquer outra engenharia. Só não passava em eletrônica e engenharia da computação. Por fim, continuei lá estudando. E minha mãe já estava morando em Salvador nessa data. E ela ficava: filho, venha pra cá, não fica aí não. Você fica aí nessa vida de ralação retada. Venha pra cá, que aqui a gente vai... Você vai arrumar um emprego melhor, a gente vai fazer outras coisas e tal. Só que eu sabia que nessa data minha mãe já estava trabalhando de novo com seguros, né, na empresa do meu tio. E eu sempre falei pra mim mesmo, não sei se também por causa dessa base e tal, falei: nunca na minha vida eu vou trabalhar com seguro. Não quero seguro pra minha vida. Não vou trabalhar, porque minha família toda, cara, meu irmão começou a trabalhar com 14 anos lá. Aí depois o segundo irmão ficou mais velho, né? E aí precisou voltar para Recife, com 15 anos, 16 anos, o cara começou a trabalhar lá também. Falei: nem ferrando, não quero seguro para minha vida. Só que o destino aprontou, né? O destino aprontou e minha mãe pegou e mandou meu irmão ir lá para Recife. Falou: você vai para Recife e você só volta com seu irmão debaixo do braço. É isso que eu tô lá trabalhando, normal e tal, já tava no meu estágio, tava estudando pro vestibular e vendendo acarajé. Aí chega meu irmão apareceu de supetão, cara. Eu falei: nossa, velho, o que é que você tá fazendo aqui? Ele falou: vim te pegar. Eu falei: como assim, cara, você tá louco? Ele falou: vim te pegar e eu só saio daqui com você. Aí tive que pedir demissão, tive que largar tudo lá e fui pra Salvador. Chegando em Salvador, fui olhar lá a Federal, e a Federal da Bahia não tinha eletrônica. Nossa, velho.
Comecei a ficar em casa, assim, que eu falei, eu não vou trabalhar com seguro. Né? Falei, eu tenho que procurar alguma coisa para eu fazer. E aí comecei a procurar estágio, emprego na área de eletrônica. Engraçado que eu só consegui achar manutenção de máquina caça-níquel. Falei, isso é louco, eu não vou trabalhar com isso não. Aí minha mãe falou, filho, mas por que você não faz uma faculdade particular? Eu falei, mãe, nem ferrando, velho, eu não quero particular não, velho, vou fazer faculdade pública. Só que não tinha eletrônica, velho. Aí eu procurei nas particulares também, não tinha eletrônica. Aí o menino da cabeça fechada teve que abrir o horizonte, falou, porra, não tem eletrônica em lugar nenhum, você vai fazer o quê? Vai parar de estudar? Aí beleza, eu procurei mais um pouco e aí tava na moda lá, acabando de lançar mais ou menos, né? Mecatrônica. Falei, que diacho é mecatrônica? Vamos dar uma olhada. Porra, mecatrônica, que nome lindo. Mecânica, eletrônica e computação, tudo junto. Olha que maravilha. Nossa, velho, o futuro tá nisso aí. Eu vou pra mecatrônica. Aí eu fiz mecatrônica. E aí, meu irmão, depois de formado, vou pegar o CREA. Quando eu pego o CREA, engenheiro de automação e controle, eu falei, como assim? Como assim? Pasmem, burocracia do nosso Brasilzão, os caras não conseguiram discernir, não conseguiram limitar, porque assim, se você faz engenharia elétrica no Brasil, tem duas elétricas, tem elétrica de controle e tem elétrica de potência. Se você faz mecânica, você é mecânico da zorra toda. Se você faz computação, é só computação. Mas se você faz mecatrônica, como é misturada as três, o CREA não conseguiu limitar, tá bom, quanto de elétrica você sabe, quanto de mecânica você sabe, quanto de computação você sabe. Aí os caras pegaram e passou a faca e falou, não, vai ser engenheiro de controle e automação e dane-se. Aí eu fiquei bem frustrado, né, bem chateadão mesmo. Mas aí contando um pouco da parte do profissional, eu fiz, tá bom, vou fazer faculdade particular. Ela falou, mas tem que pagar, né? Falei, sim senhora. E aí, eu vou fazer o quê? Ela falou, rapaz, tem uma vaga lá para trabalhar com seguro. Falei, tá bom, vou começar a faculdade, tem que pagar a faculdade, então tem que ter um emprego. Mas vou trabalhar só um ano disso, um ano. Comecei 1º de agosto de 2004 e terminei 30 de julho de 2005. Então foi um ano certinho. Deu o meu melhor. Fui um ótimo profissional, fiz vários seguros, fiz várias renovações. Foi bom porque eu aprendi a conversar mais e tal, tratar com o cliente, tratar de valores. E foi uma experiência bem bacana, mas com início, meio e fim, sabe? O objetivo estava dado e o negócio tinha que acontecer. Depois disso, já teve um dia que eu estava pegando uma carona com uma colega, a carona da carona para poder ir para a faculdade. E aí eu consegui meu emprego na área de elétrica. Porque eu estava conversando com minha colega aqui, uma conversa paralela, e aí o marido da outra colega pegou e falou, você falou que você é técnico? Eu falei, eu sou técnico. Ele, porra, tô procurando um técnico, cara, você quer trabalhar na empresa do meu amigo? Eu falei, na hora, cara. Falei, então bora, fechou. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, uma empresa que dava manutenção e construía, né, pontes rolantes. No primeiro ano eu comecei com um salário de R$1.000, e aí no segundo ano já foi para 2.000, no terceiro ano para 3.000, tava parecendo sei lá o que, né, velho? Porque realmente foi assim, foi um crescimento muito legal. Só que no ano de 2008, 2009, a empresa quebrou junto com a crise. Foi um vacilo, cara, deste tamanho que a empresa quebrou. E aí, como a empresa quebrou, 2 outros ex-funcionários, né, junto comigo, eles me chamaram para uma sociedade. Ô, Rafael, vamos começar pequeno aqui, cara, começar aqui em Salvador e região metropolitana, né, o polo petroquímico, a gente começa a dar manutenção nas pontes rolantes que tiverem por aqui. O que é que você acha? Eu falei, porra, velho, já tem quase 5 anos eu trabalhando com ponte rolante, vai ser massa. Só que aí, o que acontece? Eu entrei de sociedade, né? Só que era um cara do comercial, um cara do campo e eu engenheiro formado. Já na data eu já era engenheiro formado. Falei, vamos nessa. E aí 2 anos passados, a sociedade não estava muito bem resolvida. Porque assim, como eu te falei, comercial, massa. Do campo, massa. Engenharia, massa.
Mas cadê o administrativo, cara? Cadê a maturidade financeira da empresa? Não tinha. Então assim, a gente tomava empréstimo para poder pagar os nossos salários. Veja que maluquice, velho. Então a gente se afundou em dívida pra caramba, meu irmão. E aí quebramos, né? Fechamos a empresa direitinho. Na verdade, a gente vendeu as cotas para um dos sócios que quis ficar com a empresa aberta. E aí eu caí fora, né? E aí eu falei, cara, por que eu quebrei a empresa? Ou por que a minha empresa quebrou? Aí eu falei, tá faltando alguma coisa na minha vida, né? Vou fazer gestão de projetos. E aí entrei na Unifax, MBA de gestão de projetos. Tô lá fazendo gestão de projetos porque eu queria me recolocar no mercado de trabalho, né? Procurando emprego pra caramba, o emprego tava difícil pra caramba. E eu percebi também uma coisa, tá aí mais uma sacada. Eu não podia falar que eu tinha sido empresário. Para qualquer empresa que eu chegava e falava a sua experiência profissional, eu tenho 5 anos de engenharia na empresa de pontes rolantes e 2 anos como empresário. Não, você tá fora. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Aí teve um dia que eu fiz uma entrevista para uma área técnica lá da Ford. E aí o cara virou para mim e falou assim, cara, eu não vou te contratar. Eu falei, como assim você não vai me contratar? Ele falou, porque você é empresário, cara. Eu falei, não, mas eu quero emprego. Ele falou, eu sei, mas o que é que vai acontecer? Eu vou te contratar agora, você vai refazer sua vida, você vai pagar suas dívidas. Ele nem sabia de nada, olha o que o cara falou, que louco, velho. Você vai refazer sua vida, você vai pagar suas dívidas e amanhã, quando eu estiver precisando de você, você vai pedir demissão, cara, porque você é um passarinho que a gaiola abriu, cara, você tá solto no mundo. Você não vai ficar aqui. Então assim, eu vou trabalhar pra caramba, vou te desenvolver. Quando você estiver pronto pra poder me ajudar, você vai me pedir demissão. E eu vou ter que liberar, você vai ter que ir embora e paciência. Então não vou te contratar. Eu falei, pelo amor de Deus, não, isso é mentira, velho. Velho, eu tô aqui, eu atendo todas as especificações, tudo que você precisa, todos os critérios técnicos do seu currículo. E você não vai me contratar? Eu prometo que eu vou ficar aqui. Ele falou, não é questão de promessa, Rafael. Não é questão de promessa. Você vai pedir demissão, cara. Eu falei, putz, velho. Que merda. Aí beleza. Aí eu, em cima desse aí não, aí foram vários não. Falei, caramba, eu tenho que mudar minha vida de alguma forma, tenho que me qualificar. E aí entrei na pós-graduação lá na Unifax, né? No meio da pós-graduação eu conheci um cara, o Thomas. Rapaz, o cara me deu uma luz, cara. Falei, porra, Thomas, a situação é essa, velho. Eu tô desempregado, eu preciso arrumar um emprego, né? Não tô conseguindo nem pagar a pós. Eu tava indo pra pós porque tava indo, né? Mas várias mensalidades atrasadas, tava tudo bem embolado, velho. Aí Thomas falou, Rafael, você tá no lugar errado, velho. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, velho, você já tem bagagem técnica, você já é engenheiro, você não precisa mais nada, cara. O que você precisa agora é de inglês. Como é que tá seu inglês? Eu falei, tá uma bosta, velho. Ele falou, então, cara, vai atrás do seu inglês. Eu falei, mas como é que eu posso aprender inglês rápido, velho? Porque eu tô sem salário, cara. Como é que eu posso fazer alguma coisa sem salário, sem dinheiro? Aí ele falou, minha experiência. E aí é por isso que eu tô compartilhando com vocês. Ele falou, minha experiência. Eu fui para a Nova Zelândia e eu estudei pra caramba e voltei e arrumei emprego. Falei, porra, tá aí. Cheguei em casa, falei, mãe, tem uma solução. Ela, qual foi? Falei, tenho que ir pra Nova Zelândia. Ela falou, como assim, velho? Você vai, tá definido. Primeiro ela falou, você vai. Agora depois a gente foi ver como era que conseguia fazer. Pegamos cheque emprestado, cartão de crédito emprestado, tudo emprestado, velho. Pagamos a viagem pra Nova Zelândia. Eu fui pra Nova Zelândia, fiz 3 meses de inglês lá. Estudei pra caramba. Voltei da Nova Zelândia com inglês já, né? Falei, pô, agora eu já tenho inglês. E aí eu fui pra uma entrevista, né? Aí a entrevistadora era uma mulher proficiente em inglês, profissa mesmo. Aí pegou e falou, Rafael, vamos fazer o teste de inglês agora, beleza? Eu falei, beleza, na boa. Ela, então. Aí eu esperava mais o inglês técnico, eu esperava mais assim um negócio mais direcionado, né? Ela falou, me conta aí, como foi sua história na Nova Zelândia? Rapaz, uma bosta, cara, porque assim, o inglês de escola, a gente não aprende bem falar essas coisas assim do dia a dia, esses negócios assim, sabe? É muito gramática, batição de gramática retada e termina que
Nossa, velho, eu achei que eu sabia alguma coisa de inglês e naquela entrevista eu me derreti todo, velho. Falei, putz, velho, mas tem que melhorar. Aí eu continuei estudando inglês pra mim mesmo, né? E aí encontrei uma vaga para engenheiro de vendas na Bahia. Eu ia representar uma empresa alemã, que a sede fica em Guaratinguetá, em São Paulo. Só que no estado da Bahia todo, né? Então eu ia ser o engenheiro de vendas lá. Falei, beleza, vamos nessa. Aí fui pra entrevista, fui lá em Guará na entrevista. E aí o cara tava lá no meio da entrevista, papo vai, papo vem, ele, então você tem inglês. Aí, tchá, mudou a chave pro inglês. Eu, Aí ele aí lançou a pergunta de lá, pá, eu aí respondi de cá, pá. Ele falou, rapaz, você até respondeu, mas não foi isso que eu perguntei não. Eu falei, então, repita a pergunta. Ele repetiu a mesma pergunta, eu, pá, respondi outra coisa, ele falou, tudo bem, você respondeu alguma coisa, mas não foi o que eu perguntei. Repita a pergunta de novo. Aí ele perguntou a terceira vez e na terceira vez eu consegui responder o que ele tinha perguntado. Ou ele desistiu de perguntar, né? Eu não sei. Aí você vai ter que deduzir como é que foi o final da história. Mas resumindo, peguei esse emprego lá em Guará e trabalhei na empresa por 6 meses. Foi tempo suficiente para poder eu vender 2 máquinas caríssimas na Bahia. Mas só que aí o que aconteceu, numa dessas viagens, eu viajava muito nessa empresa, porque imagine, você é engenheiro de vendas na Bahia inteira. Eu viajava muito nessa empresa e teve um dia que eu bati o carro. Tive um acidente, né? Bati o carro e dei perda total. Aí depois desse dia, cara, foi estupim. Minha mãe falou, você é maluco, eu não criei um filho para poder ser engenheiro e ficar conversando com o frentista de posto, porque de fato eu viajava pra caramba, os interiores da Bahia com a estrada horrível. E aí minha mãe falou, eu criei um filho para ser engenheiro, não criei um filho para ser frentista de posto não, porque você passa mais tempo fora de casa nos postos de gasolina por aí do que fazendo qualquer outra coisa útil. Filho, você tá recebendo alguma proposta de emprego? Falei, tô, mãe, mas eu não quero sair não, porque assim o salário era muito legal e eu tinha me comprometido com a galera, né? Eu passei 3 meses em São Paulo em treinamento e 3 meses na rua vendendo. Falei, mãe, como é que eu vou pedir demissão, cara? Eu já vendi 2 máquinas caríssimas e tal, a galera tá hiper feliz comigo, o rendimento tá aí e tal. Ela falou, não importa, mas não tá legal pra você. No longo prazo, né, no jogo do infinito, aquele jogo que a gente mira longe pra poder a gente alcançar o infinito, não tá legal pra você. Esse negócio de ser... ficar viajando muito assim e tal, não dá. Aí quando eu bati o carro, que deu perda total, desculpa, aí ela falou, chega, agora não dá mais. Aí eu peguei, liguei pro chefe, né, falei, pô, eu bati o carro e tal. Ele, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou, sim, e aí? Falei, beleza. Aí quando foi, isso foi novembro para dezembro, já era dezembro, não lembro direito. E aí eu fui no final do ano na empresa para poder fazer o evento de final de ano e traçar as metas do ano seguinte e tal. Quando cheguei lá na empresa eu pedi a demissão. Falei, velho, não dá mais, não dá mais. E aí eu arrumei um emprego em outra empresa já, né? Aí para essa outra empresa eu já tava com o inglês mais bem maduro assim, só que ainda muito raso, né? E aí também de novo, processo seletivo, entrevista, teste primeiro teste técnico e tal, pá, e depois vamos pro inglês, né? Beleza. Aí chegou no inglês, aí aquele embromation e tal, aí o cara falou, rapaz, é o seguinte, seu inglês tá bom para você começar, mas não tá bom para você ficar. Então você vai ter que se virar, meu irmão. Falei, sim senhor, beleza, fechado. É o que eu preciso, é isso aí. Eu só preciso de alguém que acredite em mim, alguém que me dê um voto de confiança. E aí nessa empresa, com 6 meses trabalhando, eu já fui mandado para a Alemanha, cara. Então, aqui na Alemanha, foi a minha primeira experiência internacional, assim, trabalho, né? Porque antes eu já tinha ido para Nova Zelândia. Aí beleza, cheguei aqui na Alemanha, cara, era todo dia, 9 horas da manhã, o alemão é bem sisudo, né? Quem conhece sabe. E todos os dias, 9 horas da manhã, tinha uma reunião para poder começar o dia. E o cara falava assim, galera, a partir de agora vamos falar inglês só por causa dele. Aí apontava pra mim. Então, os caras não gostam, os caras sabem falar inglês, mas não gostam. Por eles, você tem que falar alemão e dane-se. Se você quiser conversar, fale alemão. Se não quiser, dane-se, meu irmão. Os caras não estão nem aí pra você, não.
Mas beleza. Então foi assim, tinha o meu inglês raso, junto com os caras que não gostavam de falar inglês, mas foi legal. Eu respondi tudo que precisava ser feito, fiz tudo que tinha de ser feito, e meu chefe falou assim: Rafael, só faça uma coisa, cara, vá pra lá, mas não me decepcione. Se a Zorra apertar, meu irmão, problema seu, resolva. Falei: sim, senhor, senhor. E aí, me mandei pra cá, resolvi, dei conta, voltei, o chefe, porra, véio, ponta firme, beleza. 3 meses depois, já aí no Brasil, tinha o próximo evento do mesmo projeto, aí pra Índia agora. Eu falei: vamos pra Índia. Nossa, velho, conversar com os indianos pelo telefone era terrível, cara. Então, assim, pra mim, foi uma pós-graduação no inglês indiano de graça. Então, pude passar 1 mês na Índia, onde eu aprendi, porque eu conseguia ver os caras falando, né? Então, aprendi o inglês dos caras. E aí, quando eu voltei, foi muito melhor, porque eu já tinha conseguido aprender o inglês do alemão, aprendi o inglês do indiano e foi melhorando, né? A vida que segue. E, por fim, mais ou menos 6 meses, um ano passado, aí outra viagem internacional. Não foi 6 meses, não, foi mais tempo. Desculpa, agora eu me perdi na linha do tempo, mas foi um pouquinho depois. E aí, viagem internacional, vamos para os Estados Unidos. Passei 3 meses nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o que é que eu fiz? Eu trabalhava o dia todo e de noite eu ia estudar. Eu paguei uma escola de inglês e ia estudar à noite. E aí, meu irmão, pau doido. Era cansativo pra caramba. Teve um dia até que eu dormi no volante, quando eu tava saindo do trabalho e indo pra escola. Ainda bem que quando eu dormi, né, o carro foi desviando assim pra esquerda. E aí eu caí na zebra. Aí eu acordei assim, e caramba, isso é louco, coisa louca e tal. Mas é porque eu tava bem cansado, né, de todo esse negócio puxado. Acordava cedo para ir trabalhar, trabalhava o dia todo, estudava à noite, foi bem puxado. Mas valeu a pena. Aí eu voltei para o Brasil, depois de mais um tempinho, mais 3 meses nos Estados Unidos de novo. Bora nessa. O trabalho era bem puxado, o negócio tinha que fazer acontecer, meu irmão. A indústria automotiva não é... O negócio tem que acontecer e tem que acontecer na data. Depois disso, o que foi que aconteceu? Eu falei, tá na hora de abrir os horizontes. Esse negócio de ficar só aqui no Brasil e de ficar... Assim, não tinha mais espaço para poder crescer dentro da empresa, entendeu? Eu já era um engenheiro bem cotado dentro da equipe, a galera me respeitava com a capacidade técnica que eu tinha e tal. E aí eu falei para mim mesmo, falei, cara, tá na hora de novos ares. Vou lá para fora. Só que o que acontece? Eu tinha percebido que o meu inglês, ele era um inglês técnico, mas não era um inglês do dia a dia. Não era um inglês de uma entrevista, por exemplo. O que é que você vai falar numa entrevista? Você pode até praticar todas as perguntas técnicas, mas o inglês do dia a dia, tipo assim, se o cara me perguntasse, tá bom, o que é que você faz durante a semana? Qual é o seu hobby? Como é que estão as coisas por aí? Sabe, cara, não saía. Então eu falei, eu tenho que estudar inglês. Então, para você ver que minha saga com inglês começou em 2012. Mas é porque realmente assim, se o foco é sair do Brasil, você tem que investir tempo, tem que investir energia nisso. E aí, pau doido, bora nessa. Estudei inglês, entrei na pós-graduação, voltei para pós, né? Só que agora eu fiz na FGV, formei na FGV, formei no inglês e consegui 3 convites de emprego para trabalhar na Suécia, onde eu moro hoje, né? Então foi massa. Eu fiz a primeira entrevista, né, o primeiro processo inteiro, e aí recebi um não. Aí logo depois chegou o segundo. Quando chegou o segundo eu já aprendi com o primeiro. Então várias coisas que eu aprendi durante o processo seletivo já implementei no segundo. E quando eu fiz a entrevista final, foi a entrevista final do segundo processo, eu fiz 9 horas da manhã aí no Brasil e 1h da tarde eu ia começar o terceiro processo seletivo. E aí o que aconteceu? Eu fui contratado. Eu fui contratado no segundo, né? E aí o cara falou, Rafael, tamo junto, meu irmão, chega aí. Falei, beleza. Aí começou todo o processo de aquisição de visto, toda a papelada, documentação pra caramba, fazer tudo acontecer e tal. E tive que pedir demissão aí no Brasil e falei com a mulher lá também. Falei, ó,
tô fora, viu? Obrigado pelo convite, mas já tô contratado e não quero nem ouvir sua proposta, passar bem. Aí ela agradeceu também a franqueza e tal, porque senão ia perder tempo meu e dela, né? Pronto. Aí, desse momento pra cá, 1 ano e meio já aqui na Suécia, graças a Deus tudo maravilhoso, muita coisa aconteceu, né? E aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E tô indo pro Brasil agora para poder passar mais um mês de férias. Por que mais um mês de férias? Nesse 1 ano e meio aqui da Suécia, esse já é o meu 4º mês de férias. Já é a minha 5ª férias, só 4 meses, velho. Imagina, é pira aí, é louco. Dá conteúdo para mais um vídeo também. Mas graças a Deus, eu tô muito feliz, estou muito realizado. Quero agora, com isso, encorajar outras pessoas também a saírem do Brasil. Tá? Por que, Rafael, sair do Brasil? Teve um amigo meu que falou assim, Rafael, mas se você sair do Brasil, você não ajuda o Brasil a crescer. Porque você é bom e tá tirando conteúdo bom de dentro do Brasil. Como assim, cara? Eu falei, cara, beleza, velho, eu até concordo com você, mas farinha pouca meu pirão primeiro, né? Eu não vou esperar o Brasil melhorar pra depois eu melhorar a minha situação. Eu prefiro eu sair do Brasil, viver dignamente, eu conseguir suportar minha família, conseguir prover. Minha esposa acabou de me ligar aqui, eu não tinha colocado o telefone no modo avião. Da próxima vez vai ficar no modo avião e aí não vamos ter interrupção de vídeo, não. Então, assim, onde eu tava falando do ponto positivo de sair, né? Eu falei, poxa, velho, vou poder ter qualidade de vida, vou poder ter segurança, vou poder ter educação e um crescimento legal para meus filhos, vou poder prover uma experiência legal para minha família. Porque assim, minha mãe sempre falou, poxa, eu quero conhecer o mundo, eu quero sair. Todas essas vezes que eu viajei, né, que eu fui lá para fora, eu falava, poxa, vá visitar tal lugar, porque eu quero conhecer o mundo e eu não consigo viajar, porque a gente não tem condição financeira para isso, então eu quero conhecer o mundo pelos seus olhos. Aí eu ficava naquela, né, caramba, velho, porque sempre que eu viajava a trabalho, normalmente eu viajava sozinho, e aí não tinha motivação, pô, velho, o que é que eu vou fazer sozinho, cara? Não gosto, mas beleza. E você morando fora fica fácil, porque você já tá pagando todas as suas contas, você já tá pagando tudo, já tá vivendo uma vida legal, e trazer alguém da sua família para poder passar um tempo com você não é tão dispendioso. Tanto que a gente já fez isso, né? Minha mãe já veio para cá, pra Suécia, já passou 3 meses comigo aqui, foi bem bacana. Um outro vídeo a gente fala mais sobre isso. E agora é tempo de voltar pro Brasil, passar mais um tempo com minha família, curtir meu 4º mês de férias em 1 ano e meio, para poder voltar em janeiro com a bateria recarregada e bola para frente. Então assim, você é engenheiro que quer entrar nessa nova vida, né? Nesse novo modo de viver. Se você estiver entusiasmado, se você quiser só um apoio, né? Se você quiser entender qual é o caminho das pedras, como é que eu posso te ajudar, o que é que eu posso compartilhar contigo para poder fazer você chegar, cara, seja bem-vindo ao time, você é muito bem-vindo e eu espero realmente que a gente consiga juntos fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que é possível, porque assim você vê, comecei minha história vendendo acarajé, quebrado, sem dinheiro nenhum pra nada. Hein? Hoje eu tô aqui, engenheiro na Volvo, cara. A Volvo é a marca de carro mais segura do mundo, é uma marca que vende segurança, que vende credibilidade. Olha que delícia, né? Que ironia do destino pra mim, né? Então assim, eu tô muito satisfeito com a resolução de tudo isso e eu quero fazer mais pessoas sentirem isso que eu tô sentindo, sabe? Ser grato pela vida, então eu quero externar toda a minha experiência e fazer isso ser também fato para você, beleza? Cola com a gente e vamos juntos nessa jornada, a gente tem certeza que a gente vai ter sucesso. Conte comigo, nos próximos vídeos estaremos juntos de novo. Beijo, tchau.